Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Santidade, essa única palavra, define e nos ajuda a pensar a liturgia da palavra dessa segunda-feira ao longo deste dia, pensar a nossa vida. Santidade, santidade de Deus e a nossa santidade. Nós nunca conseguiremos ou seremos santos como Deus é santo. Deus é santo em sua divindade. Essa é a sua essência. Isso define Deus. Deus é santo. Agora, nós precisamos buscar a santidade em nossa humanidade. Essa realidade criatural, nós somos criaturas, define a nossa forma de nos relacionar com Deus. Significa, nós precisamos também buscar a santidade. Não seremos santos como Deus é santo, porque somente Ele é santo em sua divindade, como Deus único. Mas nós devemos partir daquilo que nos limita.
A humanidade já nos limita. Já é uma limitação ser gente, ser criatura. E quais os passos que nós podemos dar para crescermos na santidade, para crescermos no amor a Deus, para fazermos a vontade de Deus? Uma outra palavra que nos ajuda neste caminho de santidade é a palavra superação. Superar a cada dia as realidades de pecado. Primeiro você vai superando as realidades de pecado mortal. Depois você não se conforma e vai não se conformando mais com as realidades dos pecados leves, também os pecados veniais. E o passo seguinte é confessar. Confessa aquele pecado que te tira da graça, que te tira do estado de graça. E depois, no exame de consciência, você vai recordando aqueles pecados que você já cometia naturalmente, principalmente nesse tempo da Quaresma. Fique atento às pequenas corrupções, pequenas mentiras. Nunca se esqueça que pequenos passos podem te arrastar para grandes abismos. Então, cuide do que é pequeno também. Cuide das pequenas corrupções. Cuide desses pequenos passos que vão te afastando, te tirando da santidade humana que você pode alcançar. E se te afasta da santidade humana que você pode alcançar, te afasta de Deus, te afasta da santidade de Deus. Ao deixar a vida de pecado mortal, nós escolhemos os mandamentos. Escolher viver o mandamento é escolher viver na graça. É escolher viver de acordo com aquilo que Deus quis para nós, aquilo que Deus pensou para nós desde sempre. Para isso que nós fomos criados. Por isso que nós estamos aqui nessa Santa Missa hoje, porque nós fomos criados para Deus, fomos redimidos por Deus, Calvário, em Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e pela graça do Espírito Santo nós somos direcionados. É com a presença do Espírito Santo em nós que nós conseguimos nos libertar e superar as limitações. Então, santidade de Deus, santidade do homem, nossa santidade, que passa por superações. Superações que nós vivemos não por nós mesmos, mas pela graça do Espírito que nos direciona, pela graça do Espírito que nos conduz. Assim, nós participamos da divindade e da santidade de Deus, quando nos deixamos mover pelo Espírito Santo, quando abrimos o coração para que Ele nos direcione. Assim, precisamos conhecendo a Deus, ouvimos falar de sua santidade, então essa é uma missão nossa, que conhecer a Deus. Precisamos amá-lo neste mundo. Precisamos, uma outra palavra, servir a Deus. Isso é o básico para cada um de nós. O básico para que para sempre participemos da santidade de Deus. E é essa santidade que nos transforma. É essa santidade que dá sentido a nossa santidade. Se você desiste de participar da santidade de Deus, se você desiste de participar da santidade de Deus amando-o, buscando conhecê-lo mais, então não tem como você se santificar também. Então, quando eu falo conhecer, você pode imaginar o que você pode fazer no dia de hoje para conhecer um pouco mais Deus. Santidade de Deus. Seria a leitura da palavra, a Bíblia que está aí na sua casa, tanto tempo fechada. Pega, abre. Leia alguns versículos. Com certeza estes versículos farão com que você conheça um pouco mais Deus. E conhecendo, não tem como não amá-lo. Sabendo um pouquinho mais sobre quem é Deus, tem como você não amá-lo? Tem como você não crescer no desejo de servi-lo? Tem como você não crescer no desejo de fazer a vontade dele, porque é a melhor coisa para você? Então, uma realidade básica: conhecer a Deus. Como?
conhecer mais a Deus. Aqui na Santa Missa também é uma oportunidade de você conhecer mais a Deus. Conhece mais a Deus quando escuta a palavra, agora ouvindo a homilia, vivendo a realidade eucarística, comungando da presença de Jesus. A presença eucarística que te alimenta, mas faz com que você cresça também no conhecimento de Deus. Se cresce no conhecimento, cresce no amor, cresce no desejo de servir, cresce na santidade. Temos algumas dicas no versículo 18 ainda dessa primeira leitura, para você que quer buscar a santidade nos relacionamentos. O versículo 18 diz uma primeira realidade que nós podemos pensar. Aqui é quase uma ordem. Não procures vingança. Vamos tirar da palavra. Não procures vingança. Eu lanço essa pergunta para você aqui no santuário, você que acompanha em casa, que ouve por um aplicativo talvez, pela rádio. Tem procurado vingança em sua vida? Neste tempo quaresmal, a primeira semana, essa é uma realidade que você precisa superar para que você chegue à santidade? Lembra, falamos de santidade, superação que acontece em nós pela ação do Espírito. E agora você tem uma realidade que você pode superar, deixando que o Espírito te conduza. Não procures vingança. Se você tem procurado vingança e diz que não consegue superar isso, peça ao Espírito que te ajude a dar os passos necessários para fazer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para você? Na liturgia da palavra de hoje, primeira realidade da vontade de Deus para você é essa: não procures vingança. Uma segunda realidade que com certeza te ajudará a viver bem essa primeira, para não buscar vingança. A segunda realidade: não guardes rancor aos teus compatriotas. Não guarde rancor àqueles que convivem com você, que está mais próximo. Esposo com rancor da esposa, dos filhos talvez. Lá no trabalho, você sai de casa já querendo voltar, porque você sabe quem que você vai encontrar lá. Alimentou muito desejo de vingança para quem trabalha com você. Esse desejo de vingança movido pelo rancor. Este rancor. Não guardes rancor. Primeira realidade: não procures vingança para que você cresça em santidade, a santidade humana, mesmo em sua limitação. Limitação que pode ser superada pela graça de Deus. Você vai gravar isso. Segunda realidade: não guardes rancor. Isso em sua família, no trabalho, mas em qualquer outra realidade. Essa é a vontade de Deus para nós nesta liturgia dessa segunda-feira. E temos uma terceira realidade que é a principal de todas. Aqui está como terceira realidade, mas se você pensar bem, é a que move todas. É a primeira realidade. Versículo 18 ainda diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavra que vai ser reafirmada por Jesus no Evangelho. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no final ainda diz, depois do ponto: eu sou o Senhor. Isso significa que o principal motivo para este amor ao próximo não é apenas o próximo em si, mas a realidade sagrada, Deus. Eu falei da santidade de Deus no início dessa homilia. E aqui, nesta terceira realidade, que se você pensar é a primeira, amarás o próximo, termina com essa afirmação: eu sou o Senhor. Então essa aqui é a referência do amor ao próximo. Você ama, deve amar o próximo, eu devo amar o próximo, porque primeiro eu sou amado por Deus, primeiro Deus me amou. E isto fundamenta, isso dá sentido. Porque se você for amar o próximo pelo próximo, você não vai querer amar, porque não tem sentido. Porque às vezes esse que você precisa amar fez de fato coisas contra você que você precisa superar a vingança, precisa superar esse rancor.
E se a referência é esta pessoa, você não vai querer dar passo. Agora, se a referência é Deus, por Deus, porque Deus me ama, porque eu preciso amá-lo, porque eu preciso ser melhor, porque eu preciso crescer na santidade, aí sim tem sentido o amor que você precisa ter ao próximo. E não vai ser apenas palavras, não vai ficar apenas na realidade da Santa Missa. E no Evangelho, quando fala das ovelhas, aquelas do lado direito, aqui as benditas do lado esquerdo, aquelas que não souberam escolher bem. O que se trata aqui? Se trata de uma escolha. Deus escolheu aqueles ali e excluiu esses aqui? Trata de uma exclusão de Deus em relação àqueles que estão do lado esquerdo? Não se trata de Deus excluindo pessoas ou escolhendo. Na verdade, aqueles colocados aqui do lado direito são as ovelhas que nunca deixaram o pastor por causa de mercenários, que nunca se perderam no meio do caminho. As ovelhas do lado direito são as que souberam escolher, são as que usaram livre arbítrio, anotei aqui, para escolher Deus durante toda a vida. Essas serão colocadas do lado direito. Mas não se trata de uma escolha do momento. Deus escolheu agora colocá-las aqui do lado. Não, elas escolheram Deus durante toda a vida. Então só se trata de uma confirmação daquilo que você escolhe. Se você escolhe Deus agora, escolhe a santidade de Deus, escolhe viver a santidade em sua vida, não tem por que temer ser excluído no momento final. Agora, se você vai se excluindo todos os dias, a cada passo, aqueles pequenos passos que podem te levar para um grande abismo, se você se exclui todos os dias, não tem como ser diferente no final. Não tem como você não ser excluído no final, mas é você que se exclui. Não foi Deus quem escolheu te excluir. As colocadas do lado esquerdo estão ali porque nunca escolheram a vida de Deus. Nunca foram livres de verdade. Só é livre quem escolhe o bem. Só é livre quem escolhe Deus. Só é livre quem escolhe caminhar com Deus. E caminhando com Deus, canta, vive a realidade que o salmista expressou. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Convido você a inclinar sua cabeça e cantar novamente, juntamente com o salmista que move o nosso coração para a realidade do Espírito, que nos transforma, que nos ajuda a superar as limitações, superar os pecados. Essas palavras, Senhor, que caem em nosso coração são Espírito e vida, vida que nos transforma, vida que dá sentido, vida que nos faz buscar o amor, buscar o conhecimento da Tua presença. Vida, Senhor, que nos dá a certeza de que somos muito amados por Vós. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida, são espírito e vida. Você, ó Senhor, Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.